Olá pessoal, tudo bem? Turminha do segundo ano do Colégio Numa Carolina de São Manuel, tá? Vamos lá, bem-vindos a mais uma aula. Então vamos dar um respiro de gramática e vamos ficar agora por algumas aulas trabalhando interpretação, tá? As aulas de hoje, 41 e 42, mostram para nós como ler um texto temático. Vamos lembrar primeiramente o que é mesmo um texto temático? É aquele que trabalha com as palavras abstratas, que trabalha no campo das ideias, que trabalha no campo da abstração, tentando convencer alguém de alguma coisa, emitindo uma opinião, fazendo uma análise sobre um determinado tema, o assunto. Então, nós vamos ter assim, o tema é, por exemplo, pandemia. E aí nós vamos trabalhar ideias envolvendo o acontecimento, o trágico acontecimento da pandemia. Então, nós vamos analisar dados, vamos analisar número de contaminação, número de mortes, número de recuperados, o quadro geral no Brasil, o quadro geral no mundo, para nós provarmos, por exemplo, que a pandemia é uma situação muito séria e que a saúde pública mundial não estava preparada para enfrentar esse, vamos dizer assim, esse desafio, tá certo? Então, trabalhar abstratamente um tema, falar sobre ele, emitindo análise, opinião, tentando mostrar um ponto de vista através de conceitos, através de palavras abstratas e, muitas vezes, para comprovação de dados, você pode apresentar também elementos concretos, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, um texto temático conceitua, analisa, opina. O autor manifesta sua opinião de forma direta. Então, não é que nem, por exemplo, uma poesia que você tem que fazer uma interpretação, o que será que ele quis dizer com essa metáfora, como que se articula com essa antítese ou esse paradoxo. Não, o texto temático, ele é direto, ele vem e fala aquilo que ele pretende, qual a opinião que ele pretende emitir. Mas como ele trata de temas, então ele vai usar palavras abstratas e não elementos concretos. Se eu estou trabalhando no campo das ideias, do pensamento, então eles dependem de alguém para existir. Então, somos nós pensando, somos nós emitindo opiniões. Então, através de abstrações. O texto dissertativo, por exemplo, é um texto temático, em que eu emito uma opinião, que eu transformo em tese, uma ideia que eu vou defender, e durante toda a trajetória do texto eu vou procurar elementos que convençam o leitor de que aquela minha análise, de que aquele meu pensamento procede, de que ele é correto. Então, os textos dissertativos, eles trabalham exatamente o texto temático. Então, ele está presente principalmente no gênero científico e no gênero filosófico. Então, de uma maneira geral, todos os livros científicos, eles trabalham com dados, eles usam análises, eles usam a técnica do convencimento, da experiência, das tentativas para se chegar a um determinado resultado. Então, nós estamos vendo agora o processo da vacinação. Então, ela tem vários estágios de comprovação até chegar à conclusão de que ela realmente é eficiente para combater o coronavírus. Então, é um texto de caráter científico e os textos científicos caracterizam os textos temáticos. A mesma coisa com os textos de filosofia.
que tentam convencer, tentam analisar, tentam pensar junto, mostrando mecanismos de raciocínio, aplicando a lógica, a progressão, para nos convencer de que aquela escola filosófica ou aquele pensamento filosófico estão presentes até hoje. Então, eles são marcas do texto temático. O que mais que ele faz? Ele interpreta fatos e acontecimentos. Como eu falei, a gente está vivendo uma pandemia, uma situação inédita para, vamos dizer assim, a população do século 20, 21, né? Embora tenha tido aquela gripe lá espanhola no começo do século, mas quem está vivo hoje nunca viveu uma situação como essa, então ele vai interpretar fatos e acontecimentos. Bom, o que acontece? Qual é o fato? Por que acontece? Por que ele tomou essa proporção? Onde que houve falhas? Então nós vamos sempre analisando, procurando os porquês e tentando explicar os acontecimentos. As palavras são usadas em sentido denotativo, no seu sentido literal. Então aqui não é hora de fazer firula linguística. Vou criar aqui um enigma, quero só ver quem é que vai conseguir interpretar. Não. A palavra é exatamente a palavra literal, o valor denotativo dela. Então, ela não é de difícil interpretação, porque ela diz exatamente o que ela quer dizer, sem subterfúgio, sem dar voltas. Ela vai direto ao fato. Para eu entender um texto temático, eu tenho que evitar a fragmentação da leitura, porque às vezes eu pego só um pedaço e peguei um argumento, mas o argumento seguinte era contrário àquele. E era, de repente, mais forte que aquele. Então, ele tem que ser lido como um todo, porque ele vai numa progressão lógica, nos conduzindo a um resultado que é o resultado pretendido pelo autor daquele texto, pela elaboração daquele estudo, daquele trabalho científico. Então, não dá para eu ler pedaços. Eu tenho que ler o total. Por quê? Porque ele é construído de subtemas. Então, eu pego lá, por exemplo, se eu pego o tema da pandemia, eu vou fazer subtemas. Eu vou falar por exemplo, no Brasil, o papel do SUS, a falta de investimento nas ciências, a falta de reconhecimento no valor dos cientistas, vamos dizer assim, a falta de preparo de muitos locais onde existe uma pobreza muito grande e não tem os recursos para atendimento de uma doença como essa. Então, eu vou levantando subtemas, para provar o porquê que já são 106 mil mortes, caminhando para mais, de vítimas, né, de óbitos, vítimas da pandemia do Covid-19, tá? Existe, então, um processo temático, que é isso que eu falei, relacionar os subtemas na construção da unidade geral. Então, numa dissertação, eu vou criando argumento 1, argumento 2, argumento 3, de forma que eu vou conduzir o raciocínio para aquela conclusão, para aquele resultado, tá? Por exemplo, o exemplo que o livro de vocês dá. Se eu estou falando de democracia, não é conveniente que eu diga que o povo não sabe votar. Quem é que usa esse tipo de argumento? Quem defende a ditadura. O povo não sabe votar, então nós escolhemos, nós determinamos quem vai governar. Então a gente tem que escolher o subtema, o argumento, de modo que ele não caia em contradição com o tema principal. Então, se eu vou falar de democracia, então eu vou tentar falar que o povo está aprendendo, que a democracia ainda é jovem no Brasil, que as experiências democráticas são poucas, que nós tivemos 20 anos de ditadura militar. Então, eu vou usar outros argumentos que não sejam
não seja o argumento de dizer que o povo não sabe votar. Esse seria um argumento para defender os regimes autoritários e não a democracia. E isso que a gente chama de incoerência. Às vezes o aluno está criando um texto dissertativo e ele vai falando uma coisa, de repente ele desvia para outra, e quando ele percebe, ele está defendendo o outro lado e não o lado primeiro. Então ele colocou um elemento novo que não bate com o tema central. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é o que a gente chama de progressão lógica. Os argumentos, eles têm que se somando num crescente de convencimento, que vai chegar à conclusão que é lógica dentro de tudo aquilo que foi criado, tá certo? Então os subtemas, eles são temas secundários que se somam para compor o tema geral. Certo, pessoal? Tudo bem? Agora nós vamos apagar a lousa para fazer como ler um texto figurativo, tá ok? Vamos lá, pessoal. Agora, começando uma outra aula, que são as aulas 43 e 44, que ensinam a fazer a interpretação de um texto figurativo. Então vamos lembrar o texto figurativo. É aquele que tem a figura concreta, é aquele que conta a história, por exemplo, a narração que apresenta personagem num determinado lugar, num determinado tempo, os fatos, os acontecimentos, a progressão temporal, o antes, o agora, o depois. Então, o texto temático, o texto figurativo, é aquele que trabalha a figura concreta. Então, ele vai ter a construção do mundo natural, o mundo real. Então, as histórias, os romances, vamos dizer assim, as apresentações narrativas de acontecimentos no texto jornalístico, por exemplo, e assim por diante. Utiliza figuras concretas, utiliza personagens num determinado tempo, num determinado espaço e apresentando os acontecimentos se desenvolvendo numa progressão temporal. Então, desculpe, seria a narração, né? O texto narrativo, que você começa construindo quem, onde, quando, o ambiente, para mostrar um quadro dos elementos que vão participar daquela história, tá? Então, ele vai apresentar figuras concretas e baseadas no mundo natural, no mundo real. São figuras reais, homens, animais, paisagem, natureza. Então, nós vamos ter aqui um mundo real. Contém um tema. Apesar dele criar uma história, essa história tem uma intenção, tem um significado. Então, ele contém um tema, que é a crítica social, por exemplo, a manifestação em defesa dos mais frágeis, o elogio ao amor. Algum tema está sendo desenvolvido dentro daquela história. Mesmo quando a gente pega assim, as historinhas infantis, elas têm uma mensagem temática no seu contexto. Você pega a história do Pinóquio, que vai mostrar que a mentira não valeria a pena. Você pega a história assim, de poder, muitas vezes, né, de reis que são bárbaros, que são difíceis, né, e uma crítica social que está embutida naquela história, uma mensagem que está embutida naquela história, tá? Existe o domínio de palavras concretas, então pouco se usa a abstração, o campo das ideias, mas sim o campo da realização concreta. A observação das figuras permite levantar hipóteses. Nossa, qual será o significado? Por que foi escolhida uma flor? Por que foi escolhida
um animal qualquer, ou porque foi aquele ser humano que foi escolhido para a história como personagem. Então nós vamos ter aqui que as figuras, elas têm uma representatividade. Então é um engano achar que a interpretação do texto figurativo é mais fácil que do texto temático, porque o texto temático é direto e a simbologia das figuras do texto figurativo, ela é, vamos dizer assim, mais específica, mais detalhada. Então nós vamos ter determinado animal, eu escolho, por exemplo, o leão como um representante da força e o gato da fraqueza. A historinha que aparece lá no livro texto de vocês, que o leão combinou com o gato, que eles iriam caçar as corças, e como não havia corças, quem acabou sendo devorado foi o gato. Então, na verdade, ali a relação de um elemento mais forte, que era o leão, de um elemento mais fraco, que era o gato. Eles tinham feito um acordo, mas o acordo foi rompido de acordo com a circunstância que se apresentou. Então, aqueles personagens, eles foram escolhidos detidamente para que um representasse a força do poder e o outro representasse a fraqueza, e eles estabelecessem um acordo que de repente foi rompido pelo mais forte, que se sobrepõe sobre o mais fraco. Então nós vamos ter aqui, as figuras, elas permitem fazer um levantamento de hipóteses e levantar uma interpretação. Então o que eu tenho? Sugestões implícitas na figura. Então, por que essa figura? Por que Severino, escolhido em Morte e Vida Severino? Por que o personagem representante da seca seria um Severino? Então nós vamos ter aí, na escolha das personagens, vem ali embutido uma intenção implícita. Está representando o quê? Está representando o bem, está representando o mal, está representando a falsidade, está representando a esperteza, está representando, vamos dizer assim, a lealdade, a verdade. Então, a escolha das figuras, elas interferem diretamente na interpretação. A partir do que eu consegui enxergar na figura, eu levanto hipóteses. Hipóteses que vão se comprovar ou não. Por quê? Os dados do texto vão falar assim, não, era isso mesmo que você tinha pensado. Nossa, não era nada disso. Você pensou num caminho, mas o caminho que o autor escolheu foi outro. Ou então aquilo que você tem de conhecimento do mundo. Então, vamos dizer assim, a desigualdade de poder entre os mais fortes e os mais fracos, a questão do preconceito, a questão vamos dizer assim, da dominação, da escravização. Então, há ali um conhecimento de mundo cultural que vai permitir que nós façamos a leitura correta. Então, quando fala assim, quando Drummond fala no meio do caminho tinha uma pedra, então nós vamos ter que identificar assim, qual o sentido, qual a simbologia dessa pedra. A pedra querendo indicar a dificuldade, o obstáculo. Então, há uma leitura que está implícita na escolha da figura e que é sugerida num texto figurativo. Por isso que eu estou falando. Nem sempre é mais fácil. Às vezes a historinha é bem direta, mas às vezes a poesia, ela possui elementos ali que são bem complexos para serem interpretados. Se eu conseguir enxergar o que estava ali implicitamente determinado, se eu levantei hipóteses que se comprovaram ou não, aí eu vou chegar ao conjunto das partes que compõem o tema. Então ele apresentou essa parte para que indicar isso. Escolheu o leão para indicar força, escolheu o gato para indicar fraqueza, escolheu o Pinóquio para falar da fragilidade e da mentira. Escolheu a pedra, Drummond, para falar das dificuldades, das vicissitudes da vida.
Aí eu vou fazendo uma somatória das análises, das hipóteses que eu levantei e vou verificar se o tema que eu pensei era uma crítica social, era a manifestação em defesa dos frágeis, era um elogio ao amor, era a denúncia, uma denúncia social, desigualdade, preconceito, racismo. O que estava por trás daquelas figuras? E aí eu vou chegar ao tema central, tá certo? Então, a interpretação do texto figurativo, que parece mais fácil, na verdade, ela é mais complexa, porque eu tenho que perceber as escolhas que foram feitas, as figuras que foram selecionadas para se chegar ao tema geral, que sempre há um tema. Em tudo que se escreve há uma intenção, e essa intenção é que nós vamos identificar como o tema daquele texto. Tudo bem? Então, nós envolvemos as duas aulas, 41 e 42 que fala do texto temático, 43 e 44 que fala do texto figurativo, para vocês poderem perceber direitinho qual a diferença entre um e outro, tá certo? Então, nós vamos trabalhar os exercícios referentes a esses textos agora. Em seguida, nós vamos indicar para vocês, que eu vou estar com vocês online, eu vou indicar para vocês quais são os exercícios que deverão ser feitos e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês poderão se manifestar, tá bem? Beijo grande, até mais. A gente já se vê, tá? Tchau, pessoal.